Será que a sua busca por um propósito espiritual mais profundo te levou a se afastar da igreja? Muitos escolhidos, pessoas com fé e um chamado, sentem esse desconforto. Por que esse movimento de afastamento acontece? Não são apenas crises de fé, mas algo muito mais profundo. Este vídeo vai além das respostas superficiais. Desvendamos as verdades ocultas por trás desse afastamento, explorando as razões espirituais, emocionais e até sociais. Compreenda os motivos que levam esses corações à dúvida e às crises. Prepare-se para entender a complexidade por trás desse aparente abandono. Iremos desmistificar as causas e mostrar como esse aparente distanciamento pode ser, na realidade, um passo fundamental para um propósito ainda maior. Descubra os caminhos para uma espiritualidade mais autêntica, sem as amarras que te impedem de evoluir. Se você se identifica com essa busca, não perca tempo. Aprenda a navegar pelas águas profundas da sua jornada espiritual, com insights valiosos e soluções práticas que irão transformar a sua percepção. Inscreva-se agora no canal Mr. Sabedoria e Prosperidade para não perder mais nenhuma revelação transformadora. Ative o sininho e deixe seu comentário. Sua jornada começa aqui. A busca pela espiritualidade é uma jornada constante, repleta de desafios e transformações. Muitos se sentem atraídos por comunidades religiosas, encontrando conforto e propósito em seus ensinamentos e laços fraternos. Mas por que alguns escolhidos, aqueles que parecem ter um profundo chamado espiritual, acabam se afastando? Essa questão, frequentemente ignorada, envolve nuances complexas. As pressões da vida moderna, as expectativas sociais e os conflitos internos podem impactar a experiência religiosa, gerando dúvidas e questionamentos. Encontrar-se em sintonia com a própria fé num mundo em constante transformação é um desafio significativo para muitos. O afastamento de uma comunidade religiosa não significa o fim da busca espiritual, mas sim um redirecionamento. Pode ser um sinal de busca por uma conexão mais profunda e autêntica consigo mesmo, um processo de amadurecimento espiritual que exige introspecção e adaptação. Compreender esse processo é crucial para aqueles que estão vivendo essa jornada. Este vídeo explora os aspectos espirituais, emocionais e sociais que podem levar a esse distanciamento, oferecendo insights sobre o potencial de crescimento e a importância de questionar dogmas e preconceitos. A jornada espiritual é única e personalizada. A busca por respostas e por um significado profundo requer autoconhecimento e uma abertura para novos caminhos. Não se trata de abandonar a fé, mas de revisitar e reinterpretá-la, encontrando um novo caminho na busca por um propósito ainda mais significativo. Entenda por que muitos escolhidos se afastam da igreja, desvendando as verdades ocultas por trás desse processo. Descubra os motivos espirituais, emocionais e sociais. Inscreva-se no canal Mr. Sabedoria e Prosperidade para mais insights transformadores. Ative o sininho e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Sua participação é fundamental para construirmos juntos uma comunidade de aprendizado e crescimento espiritual. O afastamento de uma comunidade religiosa pode ser um caminho para a autodescoberta, não um fracasso. Muitos sentem a necessidade de questionar dogmas e tradições, buscando uma espiritualidade mais autêntica e personalizada. É um processo de maturação, não de abandono. Exemplos disso são indivíduos que sentem incongruência entre os ensinamentos da igreja e suas próprias experiências de vida ou que se sentem pressionados por expectativas sociais ou familiares. A busca por um propósito mais profundo e pessoal pode levar ao afastamento. Para entender essa jornada, é crucial identificar os gatilhos emocionais. Se você se sente questionado, confrontado
ou desconectado, reconheça esses sentimentos. Aprofunde a introspecção para identificar as raízes dessas sensações. Pratique a autocompaixão e o autoconhecimento. Identifique as crenças que te motivam e os ensinamentos que te movem. Estude diferentes perspectivas e busque conversas significativas com pessoas que estão em caminhos semelhantes. Encontrar uma comunidade que ressoe com suas necessidades é fundamental. Isso pode envolver o engajamento com grupos de estudo espiritual, a participação em workshops ou a busca por um mentor espiritual. A chave é cultivar a conexão com sua própria intuição. Imagine um jovem cheio de fé, sentindo um chamado para servir, mas se sentindo cada vez mais desconectado da comunidade religiosa a qual pertencia. Ele questiona ensinamentos, sente-se incompreendido e se vê à deriva. Esse é um ponto crucial para muitos escolhidos. A experiência de questionamento e conflito não é incomum. Às vezes, esse momento de crise é o catalisador para uma jornada de autodescoberta espiritual mais profunda e significativa. Mas sem a compreensão das razões subjacentes, pode ser doloroso e desorientante. Muitos se sentem isolados, como se carregassem um fardo invisível. É como se o caminho espiritual estivesse se afastando das diretrizes tradicionais, demandando um novo e desconhecido caminho de autodesenvolvimento. Essa situação não é um sinal de falha, mas um indicativo de que a busca por um propósito maior está se intensificando. A necessidade de revisitar as crenças e questionar os próprios dogmas, a busca por uma conexão mais autêntica e individual com a espiritualidade, surge como uma emergência na jornada. Compreender esse momento de transição é fundamental. Desvendamos os motivos por trás desse afastamento, oferecendo uma nova perspectiva para a jornada espiritual, para que você possa encontrar seu propósito em sua plenitude. Para entender por que alguns escolhidos se afastam das igrejas, precisamos analisar as bases da fé e da busca espiritual. A espiritualidade pode ser um caminho de autodescoberta, mas também pode ser desafiadora. Frequentemente, o afastamento surge da discrepância entre as expectativas e a realidade. Imagina alguém que busca uma comunidade que acolha sua individualidade, mas se depara com dogmas inflexíveis. Essa incongruência pode gerar um sentimento de incompreensão. Outro fator é a busca pela autenticidade. Muitos buscam uma conexão mais profunda e pessoal com o divino, o que pode levar a questionar preceitos ou rituais tradicionais. É como se o indivíduo buscasse uma nova compreensão, um novo caminho espiritual. A pressão social e familiar também exerce influência. A expectativa de pertencimento e a necessidade de manter as aparências podem causar conflitos internos, levando a um afastamento necessário para a busca de uma identidade espiritual verdadeiramente autêntica. Além disso, o desenvolvimento pessoal tem um papel crucial. Conforme amadurecemos, nossos valores e perspectivas mudam. Essas mudanças podem gerar um confronto entre a fé aprendida e as experiências individuais, o que pode demandar um redirecionamento. Por fim, a busca por uma compreensão mais profunda do divino pode levar a um distanciamento das estruturas tradicionais. Novas ideias, práticas ou experiências podem abrir um caminho menos convencional. Este processo requer coragem, vulnerabilidade e um profundo questionamento. Como lidar com o desconforto ao questionar crenças antigas? A chave é a introspecção. Analisar as próprias emoções, medos e desejos pode revelar as raízes do afastamento. Por exemplo, um jovem que se sente pressionado por tradições familiares pode iniciar um diálogo honesto consigo mesmo. Outro desafio é a busca pela autenticidade espiritual. A necessidade de se conectar com o divino de forma individual e autêntica pode levar a um afastamento de padrões pré-estabelecidos.
Isso pode acontecer por meio de meditação, estudo pessoal ou a busca por outras comunidades que ressoem mais com suas necessidades. Como superar a pressão social? É fundamental cultivar a autoconfiança e priorizar as próprias necessidades espirituais. Imagine um indivíduo que se sente pressionado por colegas a se encaixar em um grupo religioso, mas prefere seguir seu próprio caminho. Essa escolha exige coragem, mas pode abrir portas para uma conexão mais autêntica consigo mesmo. Lidar com a dualidade entre fé e questionamento é crucial. Reconhecer que a jornada espiritual é individual e que a busca por respostas não precisa seguir um caminho linear. Um exemplo é a introspecção, um caminho de autodesenvolvimento onde o indivíduo busca o equilíbrio entre tradição e autoconhecimento. Construir uma rede de apoio é essencial. Conversar com amigos, familiares ou mentores que estejam em caminhos semelhantes pode ajudar a validar as experiências e a encontrar formas de seguir em frente. Encontrar comunidades que valorizem o questionamento e a busca individual, seja online ou presencial, pode dar suporte e acolhimento para o percurso, sem abandonar a fé, mas aprofundando a espiritualidade em um novo cenário. Imagine um líder religioso que, ao longo dos anos, percebe contradições entre os ensinamentos da instituição e sua própria consciência. Essa dissonância cognitiva pode levar a um profundo questionamento da fé, mesmo com anos de dedicação. Há casos em que o distanciamento de uma comunidade religiosa se transforma em uma busca mais introspectiva, uma busca por um significado pessoal e um propósito mais profundo e alinhado com a individualidade do indivíduo. Essa busca individual pode resultar em um crescimento espiritual significativo. Uma estratégia eficiente é a prática da autoobservação. A capacidade de analisar padrões de comportamento e identificar como esses padrões influenciam a experiência espiritual pode ajudar na transição e na busca por um novo caminho. Especialistas em desenvolvimento pessoal e espiritual apontam que o afastamento pode ser um período de grande crescimento, de reorganização interna. Seja uma revisão de crenças, um questionamento de dogmas ou uma redefinição de prioridades, esse período pode ser crucial na jornada espiritual. Entender os próprios gatilhos emocionais é outro passo vital. Quando um indivíduo consegue identificar os pontos sensíveis que o levam a se afastar da comunidade, ele está mais preparado para lidar com a busca por uma nova compreensão. Nesses momentos, encontrar apoio em grupos de autoajuda, mentores ou comunidades online que compartilham experiências semelhantes pode ser fundamental. A troca de perspectivas e o diálogo aberto podem ser instrumentos poderosos para lidar com as complexidades da jornada individual. Pesquisas demonstram que o afastamento de instituições religiosas, mesmo entre indivíduos com convicções profundas, é um fenômeno mais frequente do que se imagina. Estudos revelam que fatores como a busca por uma experiência espiritual mais autêntica e o desejo por uma conexão mais íntima com o divino levam muitas pessoas a questionar e, em alguns casos, a se afastar de estruturas religiosas tradicionais. Dados apontam para uma crescente busca por espiritualidade fora dos contextos institucionais. Cada vez mais, indivíduos buscam satisfazer suas necessidades espirituais por meio de práticas pessoais, como meditação, estudo de diferentes filosofias ou a conexão com comunidades alternativas. Um exemplo disso é o aumento do interesse por práticas espirituais orientais, como yoga e meditação, que oferecem alternativas à religiosidade tradicional. Esse aumento demonstra uma busca por novas formas de conexão com o sagrado. Outro dado importante é a influência da geração digital. A disseminação de informações e a liberdade de expressão online permitiram a democratização do conhecimento espiritual,
criando um ambiente onde os indivíduos podem formar suas próprias convicções, muitas vezes em desacordo com a estrutura religiosa em que foram criados. Especialistas em sociologia da religião destacam a importância de se considerar o contexto social na análise desse afastamento. Mudanças culturais e sociais impactaram o papel da religiosidade na vida moderna, promovendo maior individualismo e autonomia na busca pela espiritualidade. Portanto, o afastamento de igrejas não representa um declínio na fé, mas, muitas vezes, um reenraizamento numa espiritualidade mais pessoal e autêntica. É uma busca individual e profunda por significado, frequentemente sem deixar de lado a crença em algo maior. E se o afastamento da igreja for, na verdade, um sinal de crescimento espiritual? Muitas pessoas sentem que a busca por um propósito maior as leva a questionar, a expandir seus horizontes e a criar seus próprios caminhos. É como se o indivíduo estivesse construindo um novo templo, um templo interior. Você já pensou em como a sociedade atual influencia a maneira como buscamos a espiritualidade? A pressão por conformidade e a necessidade de autoexpressão estão cada vez mais remodelando as experiências espirituais. Estudos mostram que a individualização da fé é uma tendência crescente. E a dúvida, muitas vezes, é a porta para uma compreensão mais profunda. Imagine, por exemplo, um indivíduo que questiona a estrutura hierárquica de uma religião, questionando o porquê de certas regras ou práticas. Essa dúvida, em vez de afastar, pode aproximá-lo de uma fé mais autêntica e significativa. Não se trata de abandonar a crença, mas de se conectar com ela de uma maneira mais pessoal. É como se o indivíduo estivesse redefinindo seu altar, buscando um caminho que realmente ressoe com sua jornada interior. Há um crescimento exponencial na demanda por esse tipo de experiência espiritual mais individualizada. Perceba que a busca espiritual é muito pessoal. Não há uma única resposta certa, e o caminho pode ser complexo e cheio de questionamentos. Mas ao entender os fatores que levam pessoas a se afastarem, podemos encontrar maneiras de apoiar essa jornada interna e até encontrar novas formas de construir comunidade, mesmo fora das estruturas tradicionais. Com essas reflexões, estamos preparados para entender a verdadeira razão por trás do afastamento e como esse processo pode ser um passo vital para a busca por um propósito ainda maior e mais significativo. O afastamento da igreja, muitas vezes, não é um abandono da fé, mas um amadurecimento espiritual. É um processo de busca por uma conexão mais profunda e autêntica consigo mesmo. Um caminho de questionamentos e descobertas. Isso requer autoconhecimento e introspecção. Compreender as pressões sociais e emocionais que levam a esse distanciamento é fundamental. A busca por uma fé individualizada e a necessidade de harmonizar crenças pessoais com as experiências de vida são essenciais. Agora, como aplicar esses insights? Comece por um olhar introspectivo. Identifique os gatilhos emocionais que te levam a se sentir desconectado. Busque espaços de diálogo e entendimento com pessoas que estejam em caminhos semelhantes. E não se esqueça, a busca pela espiritualidade é um processo individual. Explore diferentes práticas meditativas e de autoconhecimento. Converse com pessoas que estejam em caminhos semelhantes. Construir uma rede de apoio é crucial. E lembre-se, a busca por um propósito maior é um processo contínuo de autodescoberta. Inscreva-se no canal Mr. Sabedoria e Prosperidade para mais insights transformadores. Sua jornada de crescimento espiritual começa agora. Ative o sininho e compartilhe seus pensamentos nos comentários.
O afastamento de uma comunidade religiosa pode ser um sinal de maturidade espiritual, um convite à autodescoberta. É um chamado para questionar, para expandir e para encontrar um propósito ainda mais profundo. Não é um abandono, mas uma busca por uma conexão mais autêntica e significativa. Muitas vezes, o que parece um afastamento é, na verdade, um renascimento. Um renascimento da fé, um renascimento do espírito. É como se o indivíduo estivesse desvendando uma nova camada de significado em sua jornada interior. Lembre-se, a espiritualidade é uma jornada pessoal. O caminho para a iluminação é único, e sua busca por um propósito maior pode te levar por caminhos inesperados. Não tenha medo de questionar, de explorar, de encontrar sua própria verdade. Se você se identificou com esse processo, continue a jornada de autoconhecimento. Explore as diferentes facetas da espiritualidade, busque novos conhecimentos e práticas que te inspirem. Seja curioso, seja paciente, seja você mesmo. E lembre-se, a sua jornada espiritual é sua jornada. Não tenha medo de trilhar seu próprio caminho, mesmo que ele pareça diferente dos caminhos conhecidos. Inscreva-se no canal Mr. Sabedoria e Prosperidade para aprofundar essas reflexões e inspirar sua jornada única.